Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso episódio novo do podcast O Pai Old School. Hoje eu queria falar de um assunto muito importante do livro Coração Selvagem, do autor John Eldredge. Se vocês voltarem aí nos capítulos, né, nos episódios, vocês vão ver que eu já tinha falado de alguma coisa desse livro, acho que especificamente do primeiro capítulo. E eu falei que eu ia tentar fazer um episódio por semana, talvez, sobre, né, cada capítulo, conforme eu fosse ir lendo, né? Trazer alguma coisa, uma espécie de resumo do capítulo que eu acabei de ler e fazer uma sequência até o final do livro. O problema é que não são todos os capítulos que dá para fazer isso. Eu queria muito pegar a ideia principal de cada um deles, mas eu acho que tem umas coisas que fogem um pouco aqui da nossa alçada. Tem umas análises simbólicas muito importantes, inclusive, bíblicas, né, de como a queda de Adão acabou refletindo em como os homens são formados, como a psique do homem tem uma ligação simbólica com isso. Então é um assunto muito que eu acho que foge muito do que a gente precisa aqui. Então, a minha ideia a partir de agora, depois que eu percebi isso, era trazer alguns conceitos chaves desse livro, né? Não necessariamente um por capítulo, mas quando aparecesse algum conceito legal, interessante, que tem a ver com a gente aqui, eu trago. E aí no capítulo 4 tem um dos conceitos mais interessantes que eu já vi em relação à análise psicológica e antropológica do homem, que é o conceito da ferida, ou do buraco, ou do, enfim, do que você quiser chamar. Ele chama de ferida, mas eu acho que ferida é uma tradução ruim. Depois eu vou pensar num termo melhor. Provavelmente o termo em inglês é wound, né? E aí eles traduziram para ferida de uma forma literal, mas eu não acho que seja o melhor termo para isso. E o que é a tal da ferida? A ferida é um buraco que todo homem tem no peito, que é herança exclusivamente da relação com o pai. A relação com o próprio pai, e com certeza ela vai ter vários problemas, porque o próprio pai, né, você como pai e você ouvindo isso, você sabe que você é imperfeito em várias coisas, e inevitavelmente isso vai acabar sendo transbordado para o seu filho, né? Você pode ser extremamente agressivo com ele, você pode ser negligente com ele. Enfim, tem várias condutas que você pode adotar, às vezes até de forma inconsciente. Não necessariamente essa ferida é causada por algo de propósito, né? Até porque se a gente pudesse escolher de verdade, a gente não causaria isso nos nossos filhos, mas aparentemente é uma coisa que não está no nosso controle. E por que ele fala isso? Ele fala porque essa ferida ela é causada numa falta de comunicação, às vezes, na melhor das hipóteses, né? Ou numa questão perniciosa mesmo, uma questão perversa do pai de negar ao filho aquilo que o John Eldredge, né, o autor, chama de a mais importante pergunta que um jovem, um homem jovem tem a respeito de si mesmo, que é, abre aspas, será que eu dou conta? Fecha aspas. Ou algo do tipo, será que eu tenho o que é preciso para ser um homem? Será que eu consigo desenvolver em mim aquilo que agora o meu pai espera de mim, né? Ou aquilo que a sociedade vai esperar de mim, ou aquilo que minha esposa vai esperar de mim, aquilo que os meus filhos vão esperar de mim depois de um tempo. Então, essa pergunta, ela vem de uma espécie de vazio existencial. E no homem isso é complicado porque a gente precisa fazer coisas, né? A gente precisa. Eu não conheço nenhum. Nenhum não, conheço
de se bobear com isso um outro, mas a maioria dos homens, eles são meio inquietos, assim, seja para trabalho, seja para alguma ideia mirabolante que tem de algum negócio, pode até às vezes nem tirar do papel, mas fica com aquela coisa na cabeça, eu tenho que fazer, tenho que pensar, tenho que... Seja para produzir alguma coisa, enfim, a gente é inquieto, né? E muitas vezes a gente nem tira do papel exatamente por medo da resposta dessa pergunta ser não. Quer dizer, você é capaz, você tem o que é preciso, você dá conta. Muitas vezes a resposta vai ser não. E aí a gente prefere, às vezes, não, tô sem tempo agora e tal, dá aquela desculpa, né? Mas por que que isso é um problema em relação ao próprio pai? Porque o pai, ele basicamente pode ter duas condutas em relação a responder essa pergunta do filho. Ou ele vai ser uma pessoa que vai tentar instigar esse filho a ser, né, cada vez melhor, entre aspas, assim, e vai acabar desafiando esse filho num ponto nevrálgico, assim, num ponto onde vai doer mais do que deveria. Ele vai tentar puxar mais do que deveria. E aí, conforme o filho vai não correspondendo àquilo, ele vai que meio que se estressando e perde a paciência e tal. E o outro tipo de pai que pode acontecer é o negligente, né? Aquele que meio que some mesmo. Aquele que não. Aquele que. O autor fala, inclusive, que isso é pior até. É aquele pai que nunca responde, né? Porque, lembra, a pergunta ela tá no ar. Será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Tem o pai que vai falar assim: não sei, vamos tentar. Aí, independente do que você tente, ele vai sempre falar: tá pouco, você é pouco, você não é o suficiente, você não consegue, tá pouco, você precisa fazer mais, você precisa ser mais, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Pelo amor de Deus, não é possível que você não consegue fazer isso. Pelo amor de Deus, você não faz o mínimo da sua obrigação. Eu acabei de gravar uma masterclass sobre confiança dos filhos, está lá no canal do YouTube. O canal também chama O Pai Old School. Eu falei muito, muito, muito sobre o potencial destrutivo dessa frase que provavelmente veio direto do inferno, que é: você não fez mais do que a sua obrigação. Se você quiser entender direitinho qual é a minha visão sobre essa frase, uma frase que eu e a minha geração inteira nós ouvimos demais, demais, demais. Qualquer coisa de bom que a gente fazia era: você também, você faz nada da vida, né? Você só estuda, você só não sei o que, então não fez mais do que sua obrigação. Esse tipo de questionamento, esse tipo de resposta para a pergunta: eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Ela não necessariamente vem mal intencionada, igual eu falei, mas ela bate muito forte no peito, né? Diretamente no peito de um filho homem. Porque no final das contas, ela gera uma sensação de que, se você se dedicar um pouco mais, se você tentar agradar seu pai de alguma outra forma, se você tentar de um outro jeito, se você, enfim, se você, pior, né? Se você, talvez se você fosse uma outra pessoa, talvez se você mudasse a sua personalidade, talvez se você mudasse a forma como você vê o mundo, talvez, esse negócio não tem fim, né? Talvez, e aí você passa a vida querendo a aprovação dele, né? Querendo uma resposta positiva para isso. E é uma resposta que nunca chega. Isso gera um buraco do tamanho do mundo no peito do filho e, e dá um trabalho imenso para desfazer isso depois. Desfazer no sentido de você entender que, na verdade, aquela aprovação que você está buscando, ela nunca vai chegar, e que é melhor então que você deixe de querer essa aprovação. Algumas pessoas entendem isso muito, muito, muito tarde. Isso é um problema. Mas tem aquele outro tipo de pai, né? Aquele que é o meio bunda mole mesmo. Ele não tem coragem nem de te agredir. Ele é meio frouxo mesmo. Talvez nem também nem por conta de má intenção, mas ele é daquele jeito. Então ele fica, ao invés de cutucar, de provocar, né, ele simplesmente não fala nada.
E é pior ainda, porque imagina, é uma resposta que nunca vem. Você está sendo ignorado, né? O pessoal fala que às vezes porque o ódio e o amor não são opostos, né? O ódio, ele é parente do amor. Realmente o que é o contrário do amor é a indiferença, né? E realmente machuca mais do que ser odiado, né? Então, isso também é bem perverso. Isso traz consequências muito importantes, dependendo da forma como o temperamento desse filho se apresenta. Ele pode tomar vários caminhos, mas no geral, isso vai levar a pessoas muito inseguras, a pessoas muito preocupadas com a aprovação de todo mundo, porque é uma ferida que não fecha. E aí é engraçado que o autor ele vem defender depois, mais do meio para o final do capítulo, ele vem defender que praticamente todo mundo é assim. E que todo mundo, você pega esses, rede social tem muito disso, você pega os caras que são ultra bem-sucedidos, famosos, esse cara tem isso. Esse cara tem síndrome do impostor, esse cara tem a lembrança de não estar conseguindo fazer o suficiente para talvez agradar o pai que ele tentou agradar e nunca conseguiu. Esse cara ele está inseguro. Tem um podcast que eu ouço sempre, que é o Order of Man, né, do Ryan Michler. O Ryan Michler é um cara extremamente versado fisicamente, é um cara fisicamente muito forte, é um cara que era militar, é um cara que faz jiu-jitsu, é um cara que treina crossfit, é um cara que treina não sei o quê, é um cara que tem 4 filhos, os filhos bonitos, saudáveis, mora numa pequena chácara no interiorzão do Maine, lá nos Estados Unidos, um lugar quase paradisíaco. A esposa é dedicada, fica em casa com os meninos, ele faz homeschooling, os meninos são felizes, os meninos são tudo atleta. O cara construiu um podcast enorme pelo mundo inteiro, provavelmente fatura uma grana grande. E ele estava falando outro dia no podcast que ele sente isso o tempo todo. E que é engraçado, né? Porque a rede social deixa a gente com esse vazio no peito cada vez maior, porque ali ninguém tem defeito, né? Você está recebendo uma série de dados da vida de pessoas ali que tem um filtro gigante, né? É um filtro que é colocado de propósito para que não chegue a parte ruim das pessoas, né, na parte pública. E ele estava falando como é covarde quando fazem isso de propósito, porque as pessoas que estão aqui no dia a dia, batalhando, com uma vida normal, né, de normal para medíocre, talvez um pouco acima da média, talvez um pouco abaixo, mas ali ralando para dar conta de tudo, né? Um filho, 2, 3, para conseguir dar um conforto para a família e tal. Olhar isso e ver esse pessoal muito perfeito dá uma sensação de vazio mesmo, porque parece que é difícil só pra gente, né? Na verdade, o que o autor John Eldredge, do Coração Selvagem, vai dizer que todo mundo tem isso. E aí ele foi dando alguns exemplos, né, que são muito engraçados. Ele dá o exemplo de como a gente às vezes não entende nada de determinado assunto, mas a gente meio que finge que entende. Ele dá o exemplo, por exemplo, de quando você vai no mecânico, né? Eu sou uma negação para carro. Literalmente todas as vezes que eu fiz uma revisão no carro, e eu fiz bastante, que eu rodava 2.000 quilômetros por mês quando eu tinha carro e tal. E eu tinha que fazer revisão, sei lá, a cada 6 meses. Era um inferno, eu odiava aquilo. Porque toda vez que eu entrava com o carro numa oficina, qualquer lugar desse tipo, eu tinha a nítida sensação que eu estava sendo passado para trás sempre. Porque eu não entendo nada de mecânica. É a mesma coisa quando você vai levar seu computador para consertar, sua máquina de lavar, dá defeito, você chama um técnico. É uma coisa que a gente não entende, né? E aí, a gente, como homem, a gente precisa tentar tapar essa ferida de alguma forma, né? Maquiar essa ferida, porque a gente se sente inferior mesmo. Ele defende isso no livro. Todo mundo. Todo mundo se sente inferior numa situação desse tipo, mas fica, não, pois é, então, o fusível, né? Ah, tá, o fusível, ah, beleza. Não, isso aqui, a correia dentada, né? Não, sei, correia dentada, então é isso aí, então. E assim, a gente finge, né, o tempo todo. Perdão. Ele vai defender que a gente finge o tempo todo. Por quê? Porque essa ferida, ela não tem como
ser fechada, né? E a origem disso é estritamente vinda do pai. Eu ainda não cheguei na parte onde ele diz como isso é resolvido. Na verdade, eu acho que não tem um jeito simples de resolver isso. Eu posso dizer que a minha ferida eu resolvi de uma forma bastante sofrida. Eu talvez possa falar disso depois, mas senão a gente vai perder muito tempo aqui. A ideia é ser um pouco mais curto. Mas na verdade, jogar luz em cima desse tipo de ferida, esse tipo de coisa, talvez já seja o início do que poderia ser uma terapia para isso, né? E conseguir refletir um pouco sobre esse tipo de coisa já fez o livro valer a pena para mim. Eu estou na página 109, são quase 300. Então, é um livro muito bom, vou deixar aqui a foto aqui para vocês verem. Coração Selvagem, Descobrindo os Segredos da Alma de um Homem, John Eldredge. Muito, 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 muito bom livro. Depois, mais para frente, conforme forem acontecendo tendo outros assuntos interessantes, eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Por hoje, o papo é esse. Cuidem das suas feridas. Procura lá o canal no YouTube, O Pai Old School. Tem alguns episódios lá do podcast. E vou começar a colocar algumas masterclasses lá. Coloquei já a primeira sobre confiança. E aí, dentro do conceito de confiança, eu vou falar de hierarquia, autoridade. Vou falar de algumas outras coisas. Como eu falo, tem 1h15 a aula, uma aula bem completa sobre como desenvolver crianças confiantes. E evitar ao máximo uma ferida muito grande, né, ou muito prejudicial. Segundo o autor, é impossível evitar a ferida per se. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.